Olá! Seja bem-vindo à primeira aula do módulo sobre textos, datas e horários. Nós iniciaremos o módulo olhando mais de perto para como o Excel reconhece e trata diferentes formatos. Vamos começar digitando um nome qualquer aqui nessa célula. Como você vê, o Excel alinha o nome à esquerda da célula e mantém o formato geral. Vamos ver agora o que ele faz quando nós digitamos um número qualquer. Como você pode ver, o Excel reconhece automaticamente que se trata de um número e o alinha para a direita da célula, mantendo, contudo, o formato geral, que, como nós falamos no primeiro módulo do curso, serve tanto para texto como para número. Guarde como regra que tudo o que o Excel reconhece como número, ele alinha para a direita, e tudo o que ele reconhece como texto, ele alinha para a esquerda. Agora, e o que acontece se nós digitarmos uma data? Será que o Excel reconhece como texto, como número ou como algo diferente? Vamos fazer o teste. Vou digitar 25 de dezembro de 2015. Como você pode ver, o Excel alinhou a data à direita, ou seja, semelhante ao que ocorre com números, porém já mudou automaticamente o formato para data. Você pode digitar datas de praticamente qualquer maneira e o Excel será capaz de reconhecer. Por exemplo, utilizando hífens no lugar de barras, o reconhecimento ocorre da mesma maneira. O mesmo vale para digitar por extenso. Quando você insere apenas o mês e o ano, o Excel armazena automaticamente o dia 1º desse mês. No entanto, nesse caso, ele não irá mudar o formato da célula para a data, e sim para um formato personalizado que exibe apenas o mês e o ano. Para mudar para o formato normal de data, basta selecionar no menu acima a opção Data Abreviada. Como o alinhamento na célula já nos indicou, datas são armazenadas como números pelo Excel. Vamos copiar essas datas para a coluna ao lado e colar com Alt+C+V para levar apenas os valores. Agora vemos como ficam as datas quando estão no formato geral. Esses números que você está vendo são a maneira como o Excel armazena datas. O dia 1º de janeiro de 1900 é o dia 1, e a partir dele, cada dia que passa soma 1 a mais. Na prática, isso também significa que se eu pegar a data de hoje e subtrair a data de ontem, o resultado é 1. Se eu pegar o sábado da semana que vem e subtrair o sábado dessa semana, o resultado é 7, e assim por diante. Essa propriedade do Excel permite que você realize cálculos com datas. Horários funcionam exatamente da mesma maneira. Se eu digitar 6 da manhã, o Excel alinhará para a direita, indicando que ele reconheceu um valor numérico e não um texto. O mesmo vale para meio-dia. Se eu digitar de maneira diferente, por exemplo, no formato americano, 6 da tarde, o Excel também reconhecerá a entrada como horário. Essas 3 células estão com formatos personalizados de horário. Se nós selecionarmos elas, viermos aqui na barra de ferramentas e mudarmos para o formato padrão de horário, o Excel mostrará, além da hora e dos minutos, também os segundos. Copiando agora os valores para a coluna ao lado, vemos como ficam os horários no formato geral. Como você vê, eles também são armazenados como números. Dessa vez, a lógica é um pouco diferente. Os horários são frações de um dia inteiro, ou seja, de 24 horas. Assim, meio-dia recebe o valor de meio, 6 da tarde recebe o valor de 0,75, enquanto o 6 da manhã recebe o valor de 0,25. Na primeira metade desse módulo, nós vamos focar em tudo o que você pode fazer com texto. E na segunda parte, nós vamos mergulhar no mundo das datas e horários. Muito obrigado pela sua atenção.